Minha gente querida, a literatura é o caminho mais certo, porque todo pai, você não pode pensar que todo pai, toda mãe, todo professor saiba tudo, a ponto de ter resposta para todas as dificuldades de seus adolescentes. A literatura tem. Pergunte, se você é pai, mãe, não conhece a literatura, pergunte para quem sabe, para quem já tem filhos maiores, que livros os seus filhos gostavam, o que tinha, vai procurar. E o professor tem uma obrigação maior. Quando ele vai falar com o divulgador, com o consultor de uma editora, ele pode falar, olha, eu tenho alunos de 12 a 16 anos. Uns ficam, os outros têm medo do outro sexo. Uns são briguentos, outros são sonhadores, não prestam atenção na aula. O que é que você tem? E o consultor pode falar, bom, olha, eu tenho esses livros aqui sobre a turma de adolescentes. Faça eles lerem isso. Não precisa necessariamente você dar uma leitura para fazer prova depois. Não. O importante é que ele leia. Você pode ter uma conversa na classe. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa turma? Que frio eles se meterem, hein? O que acontecia se fosse vocês? Para eles falarem de si quando estivessem falando do personagem. Para mim, a importância são os meus meninos, minhas meninas. Eu quero a felicidade deles. Eu quero eles preparados. Porque muito pai, eu já vi isso, muita mãe acha que o bom para seus filhos é preservar-lhes a inocência. Não. Você não preserva a inocência de ninguém. Você preserva a ignorância do teu filho acerca de determinados pontos. Só vai ser ruim para ele. Ele não pode chegar à idade adulta ignorando uma série de coisas normais da vida. Se você tiver dificuldades, use a literatura para abrir essa porta para eles. Mas não os mantenha de olhos fechados. Não, ele é muito criança para saber essas coisas. Não é. Não é porque hoje os meios de comunicação provocam eles e tentam puxá-los para cima, para a idade adulta. E às vezes de modo despreparado. Os escritores não. Os escritores para a adolescência são pessoas com uma responsabilidade maior. Eles sabem quais são os limites. Ele sabe até onde ele pode ir, até onde, naquela idade, o ser humano está preparado para ir, mas mostrando que dá para ele ir e abrindo a cabecinha deles. Preservar a ignorância é uma tristeza enorme. Vou confessar a vocês, eu tive essa dificuldade muito grande na minha vida. Meu pai morreu antes de eu nascer e minha mãe era muito simples, um doce de mulher, porém, nada eu aprendi, nada. Ninguém me ensinou coisa alguma. Eu uma vez vi uma prima minha que estava ficando com uma barriga bem grande e ninguém chegou a me explicar o que era gravidez. Eu falei, não, Pedrinho, deixa para lá. Ninguém explicou para o Pedrinho, na época, o que era aquilo, que milagre era aquele. Foi bom para mim? Não foi bom. Estavam preservando minha inocência. Não, estavam preservando minha ignorância. E essas portas eu tive que abrir sozinho. Sabe quais portas me abriram? A literatura. Nenhum parente meu me explicou nada. Mas eu, por sorte, gostava de ler. E atabalhoadamente eu fui lendo e fui aprendendo coisas, não tão bem como eu teria aprendido se eu tivesse ouvido um pai, uma mãe, um tio me contar coisas, comentar coisas comigo, me abrir portas, dar respostas para as minhas dúvidas. Mas a literatura fez. E a literatura faz. Por isso talvez eu tenha me jogado nessa profissão. Estou com 81 anos e sou aquela pessoa que quer abrir portas para os meus queridos netinhos. Eles precisam de portas abertas, de olhos arregalados, olhando para o horizonte, olhando para o amanhã, criando e preparando o seu futuro. Meu nome é Estefânia, eu sou professora regente de sala de leitura da Escola Municipal Otávio Freire de Oliveira e ao longo dos anos eu tenho trabalhado várias obras do escritor Pedro Bandeira, que é um escritor muito querido na minha vida, na minha adolescência, e hoje eu tenho prazer em compartilhar com os meus alunos as obras, que na minha concepção são obras atemporais. E com isso os alunos têm tido mais vontade em pegar livros, em conhecer novas obras. Tem sido muito gratificante, porque o Pedro está sempre passando para os alunos um
uma palavra afetuosa e incentivando sempre a leitura. Eu só posso agradecer por todo esse carinho, né, ao Pedro, e agradecer também por poder estar fazendo esse trabalho com essa turma, com essa galerinha tão querida. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro.